do agro brasileiro. Este será o assunto do nosso próximo painel. Não, antes teremos um vídeo. Então, vamos aí, pessoal. Play! O agro brasileiro não é simplesmente um setor. É força econômica, é inovação e impacto global. E para entender tudo isso, não basta a notícia do dia a dia. É preciso profundidade. É preciso presença. Uma cobertura completa em multiplataforma. Dentro da CNN Brasil e do CNN Money. CNN Agro. A potência do campo. Com a relevância que merece. Olha como meus colegas de firma apareceram bonitos aqui, minha gente. O CNN Agro é uma das novas verticais da CNN, com um noticiário do agronegócio para quem planta, para quem negocia e movimenta esse setor tão importante da nossa economia. Agora sim, eu convido vocês a acompanharem o nosso próximo painel, que tem como tema Safra Forte, Estrutura Frágil, os gargalos do agro brasileiro. E para mediar essa conversa, eu convido aqui a minha colega de trabalho, a rainha de Nova Lima, Rita Mundim. Essa é a dona de Nova Lima. É um prazer poder trabalhar com a Rita. Rita, me disseram que esta é a tua cadeira e... eu já te devolvo, eu te dou esse. E aí, só para chamar aqui os outros panelistas, eu convido aqui a compor o palco Alexandre Lacerda, que é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Fernanda Pressinocchi, editora-chefe de agronegócios da CNN Brasil. Também convido ao palco José Luiz Bellini Leite, que é um predestinado porque é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite. Também chamo ao palco Núbia de Paula, presidente em exercício da OAB Minas Gerais. E para concluir este painel tão interessante, eu tenho o prazer de convidar ao palco o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Muito obrigada a todos aí pela presença. E vamos lá, nosso assunto é longo, porque é tudo que falta no Brasil. Nós vamos falar do paradoxo brasileiro, né, que é o rei do agro em nível mundial, mas falta muita coisa para o agro, principalmente quando a gente fala de infraestrutura. Vamos lá. Eu queria só, já que o João e o Naca falaram da relação deles com o agro. Eu moro em Nova Lima, tenho muito orgulho, muita honra de morar lá há 21 anos, com a cidade que eu escolhi para viver. Mas as minhas raízes são do agro. Meu pai é de Lagoa Formosa e foi coordenador do Polo Centro no governo Geisel. Meu pai trabalhou com Alisson Paulinelli, que eu considero o maior brasileiro da história. Bom, gente,
Tem uma música que fala que você precisa de alguém que lhe dê segurança, porque senão você dança. O Brasil é a segurança alimentar do planeta, é a segurança energética do planeta. E o Brasil tem a maior parte da Amazônia legal, então nós temos a segurança climática. O que está faltando? E para falar disso, eu vou pedir primeiro ao ex-governador de Goiás. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a questão da segurança. Minas Gerais, o ano passado, Antônio Salvo está ali, nós somos vítimas do PCC e do Comando Vermelho no roubo de café. O preço do café subiu e os bandidos atacaram até café no pé. Como resolver esse gargalo da segurança no Brasil? Boa noite a todos. Prazer enorme, eu quero cumprimentar aqui a iniciativa do Rubens Menin em ter criado aí esse elos, essa vinculação aí da mídia CNN, Itatiaia, mais o setor rural. Acho que isso é de uma relevância ímpar para nós podermos esclarecer as pessoas como é a realidade do campo e também chegarmos na parte da formação das crianças, na parte ainda do ensino fundamental, para que haja uma cultura sobre a relevância desse setor, que hoje é um setor que merece não só nossos aplausos, mas o reconhecimento da área mais desenvolvida hoje no país. Mas respondendo a sua pergunta, dizer a você que quando eu assumi o estado de Goiás, ninguém podia andar com carro a diesel em Goiás. Se roubava mais de 11 mil carros por ano. Não tinha seguradora de carro, caminhonete principalmente. Não tinha como. Produtor rural corria sempre o risco de ter todo o seu maquinário, fertilizantes, herbicidas, roubo de gado. Aquela região do entorno de Brasília, mais as cidades turísticas de Goiás, todas dominadas pelas facções criminosas. As pessoas não tinham o direito de ir e vir, as pessoas não podiam pegar um ônibus pela madrugada, fazer a sua feira, montar a sua feira, enfim, era uma Disneylândia dos bandidos. Era realmente algo assim impressionante, o que abatia sobre o estado de Goiás. E aí, quando eu, diante daquilo tudo, eu como médico que sou, eu gosto muito de diagnóstico, então, Rita, eu virei e disse, olha, com minhas tropas todas ali, colocadas, posicionadas, eu disse, o mandamento número 1 do Caiado, o bandido muda de profissão, muda de Goiás. Aqui em Goiás, bandido não cresce mais. Aí foi minha regra para começar. A partir daí, formei 1000 homens na inteligência. Hoje nós temos a plataforma de inteligência artificial de combate ao crime, a mais sofisticada que tem. Isso dá uma capacidade de resolutividade altíssima para nós. Batalhões especializados em cada uma das áreas, seja de banco, seja de carro forte, seja de carga, seja de divisa, seja de propriedade rural. Então, formando batalhões especializados. Mudei o sistema penitenciário em Goiás. Lá no meu estado, faccionado, não tem visita íntima. Faccionado, para falar com o advogado, é gravado. Eu tenho monitoramento ambiental nas minhas penitenciárias todas. E com isso, nunca tive um assalto a banco, nunca tive um novo cangaço, nunca tive um roubo a carro, nunca tive uma invasão de terra, nunca tive um sequestro nesses 7 anos e 3 meses que eu estive à frente do governo. Então, é por isso que eu tenho muito otimismo em uma governança que tem autoridade moral para poder fazer com que as coisas aconteçam. Isso tudo é uma realidade hoje. As pessoas transitam qualquer hora do dia, da noite, com o seu celular, o seu carro, com a maior tranquilidade. Isso pode ser e será implantado. Chegando à presidência da República, podem ter certeza que, da mesma maneira que eu devolvi Goiás aos goianos, eu vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem, porque o Estado não vai se ajoelhar para o crime hoje, que hoje já foi reconhecido
pelos americanos como terroristas, porque realmente eu queria ter chegado lá primeiro para ter votado, ter encaminhado ao Congresso esse projeto de lei, para nós termos aí mudanças substantivas. Eu quero só apresentar mais um fato aqui aos empresários presentes. Eu tenho alertado muito as autoridades brasileiras da invasão do narcotráfico na economia formal no Brasil. Hoje, vocês estão vendo aí que amanhã, qualquer sociedade amanhã, que você não saiba, não conheça bem, amanhã esse cidadão pode estar vinculado de você colocar em risco tudo aquilo que você construiu durante anos e anos de vida. As fintechs, empresas que mexem diretamente com dinheiro, né? Tipo supermercado, tipo ônibus urbano, parte de postos de gasolina, OS de hospitais. A partir daí você tem também essa parte de prestação de serviço. Você tem a área do álcool também, que as usinas foram duramente também achacadas para poderem entrar nisso. Então, Rita, eu entendo que você não tem ambiente de negócios onde você não tem segurança pública plena. E a partir daí, lógico, uma segurança fiscal, responsabilidade fiscal, autoridade moral, aí você vai trazer esse Brasil sério para dentro do governo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um expurgo. Aquilo é como na medicina nós falamos. Nós temos que extirpar toda essa parte podre da estrutura que hoje comanda os poderes e realmente trazermos o Brasil que trabalha, o Brasil que presta, o Brasil que tem palavra, o Brasil que tem respeito com a família, esse Brasil para dentro da estrutura dos poderes constituídos, para nós podermos avançar no desenvolvimento do país. Muito obrigado, Leandro. E a fechar as lavanderias, né? Bom, já que nós estamos falando de segurança, nós estamos aqui com a presidente da OAB, vamos no tema também, a insegurança jurídica, né, que tanto traz de entraves para que as atividades econômicas sejam processadas, principalmente o agro, por causa, é claro, da questão ambiental, principalmente. O que poderia ser feito para destravar os negócios no quesito insegurança jurídica? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, reunido com homens e mulheres que acreditam na força do trabalho, na livre iniciativa, na produção de riqueza e, sobretudo, na força do agronegócio. Rita, quando a gente fala de insegurança jurídica, sem dúvida esse é um dos maiores entraves que nós temos hoje para o crescimento e fortalecimento do agro no Brasil. Isso por quê? Porque a gente está falando de uma situação de produtores, de empreendedores que vão plantar, criar, para colher, para ver o produto daqui a meses, daqui a anos, e eles não têm a segurança jurídica para que esse investimento ele retorne na perspectiva que foi investido. E aí, quando você me pergunta, mas qual a solução que a gente poderia ter para que essa segurança jurídica aumentasse? Eu vejo 3 planos fundamentais. O primeiro plano é a questão da segurança dos contratos. Os contratos, eles precisam ser desenhados sobre o patamar daquele que gera emprego e gera riqueza para o Brasil, para o país. Nós precisamos entender que o agro é que gera riqueza, que gera o emprego, que é a fonte de subsistência e de crescimento do país. A partir do momento que eu tenho um contrato que não traz essa segurança jurídica, em que aquele que investe tem que torcer para que nada aconteça a longo prazo, esse contrato ele perde a natureza jurídica para o qual ele foi criado, porque contrato é sinônimo de segurança jurídica e não insegurança jurídica.
O segundo pilar seria a diminuição da burocracia. Quantos empresários, quantas empresárias hoje se veem num emaranhado de burocracia, de licenciamento, de fiscalização, de tributos, que ele não consegue desenvolver a atividade prima facie que ele tem como natureza para desenvolver. E, por último, a gente tem como um terceiro pilar fundamental a ser desenvolvido para aumentar a segurança jurídica, a questão da previsibilidade. A previsibilidade, sobretudo, a racionalização dos licenciamentos. Nós não estamos defendendo aqui o desmatamento. Não, sobretudo. Nós sabemos que o meio ambiente ele é essencial para a vida de qualquer ser humano nesse planeta. O que nós estamos entendendo é que é possível racionalizar o meio ambiente, a ecologia, fauna, flora, com aquilo que gera riqueza para o país, para aquilo que desenvolve o país. E quantas atividades, seja de criação, seja de plantação, a gente tem entraves que não tem muita lógica nesse licenciamento. O que eu quero dizer aqui é que para a gente aumentar a segurança jurídica, a gente precisa de uma segurança nos contratos, de uma diminuição da burocracia e de uma maior previsibilidade. Sabe por quê, Rita? Porque os produtores, eles toleram ali a imprevisibilidade da chuva, da seca, do tempo. Mas o produtor, o criador, ele não tolera a imprevisibilidade de um Estado que não defende aquele que gera riqueza. Aquele que gera recurso, aquele que dá emprego. O Estado precisa estar ao lado daquele que é a fonte, aquele que é o pilar do país, que hoje, sem dúvida, é o agronegócio. E o agro já demonstrou essa força. Já demonstrou que não só veio para ficar, mas como veio para sedimentar o Brasil que nós queremos. Então, se nós basearmos nesses 3 pilares, eu acredito que a gente consiga uma segurança jurídica maior. Bom, agora nós vamos sair da segurança e vamos botar a mão na massa. Hoje é dia do leite. Hoje é o Dia Mundial do Leite, né? Não é à toa que a Mega Leite está aí. Então, já que nós estamos falando do Dia do Leite, nada melhor do que conversar com o João Leite, né? Então, por causa do leite, e a gente teve aqui, nasceu em Minas, e a gente sabe que tudo começa em Minas. O Minas grita pelo leite. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o dumping, né, sobre esse leite que vem da Argentina, que vem do Uruguai, e como que nós podemos fazer para tentar convencer um governo de que os pequenos produtores estão sofrendo e sofrendo muito. Não só os pequenos, os grandes também. E que essa prática desleal, né, está matando uma atividade que responde, aqui em Minas, por 30%, 25% do leite do país. Não é à toa que a feira chama Mega Leite. Então, esse mega problema, como é que ele pode ser resolvido? Muito obrigado, Rita, pela questão. Agradecer a oportunidade para a Embrapa Gado de Leite estar aqui presente. Eu acredito que houve um esforço muito grande dos produtores, através das suas associações, da sua representação, como o caso da CNA, que demonstrou que efetivamente houve um processo de dumping entre a Argentina e o Uruguai pelo Brasil. Isso, obviamente, traz uma competição desleal. Nós não podemos aceitar uma competição desleal. O Brasil é um país que tem dificuldades para competir. E se nós temos uma competição ainda desleal, ainda pior ainda. O mundo todo protege o leite, porque o leite, e o Dia hoje Internacional do Leite, é um alimento nobre, é um alimento importante. Então, todas as nações protegem esse mercado. Então, não é bem entendido as razões que levam a essa questão de ter sido comprovado um processo que é de deslealdade no comércio entre parceiros, que isso seja vigorado. Então, o que se espera é que efetivamente se trate os produtores com a importância que eles têm dentro do agro brasileiro. Veja que hoje só o setor primário nosso produz 35 bilhões de litros de leite.
E nós estamos hoje vivendo de ciclos, de 2 em 2 anos nós temos uma crise no leite. Isso mostra para nós duas coisas, viu, Rita? Primeiro, que a questão do dumping é uma questão importante, mas ela é pontual. O que nós temos que pensar é que nós não podemos tratar esses ciclos que nós vivemos com alternativas paliativas. Nós temos que ter uma estratégia de longo prazo para a cadeia produtiva do leite. E isso passa necessariamente pela governança da cadeia, por novas tecnologias e para que possamos efetivamente competir de igualdade. Mas você está certa, nós não podemos aceitar uma competição desleal. Muito obrigado. Mas eu queria que você terminasse de dentro da Embrapa. O que você está vendo que está sendo feito no sentido dessa construção e desse respeito da governança na cadeia do leite? Obrigado, Rita. Bem, a Embrapa, hoje nós temos na Embrapa Gado de Leite, nós temos 150 especialistas de leite, todos dedicados a prover informações, tecnologias, produtos, para que o nosso produto possa competir de forma honesta, possa ser sincera, que possa ter sistemas de produção rentáveis. O nosso grande meca, a nossa grande busca é por prover informações, tecnologias que tragam sistemas de produção que sejam efetivamente rentáveis e sejam resilientes, notadamente frente às condições do clima, essas mudanças, as pressões do consumo, as mudanças na legislação. Nós temos olhado isso com muita preocupação. Nós temos que contribuir para isso. Mas a Embrapa Gado de Leite não trabalha sozinha. Nós somos parceiros aqui, ó, ao meu lado, até o doutor Alexandre, que é presidente da Associação de Criadores de Girolando. Nós temos uma parceria de 29 anos com eles, fazendo o grande rebanho que é o Girolando. E temos parcerias com o Sebrae, com o Senar, para que nós possamos reunir. Quando eu falo em governança, eu falo nos produtores, eu falo na cooperativa, eu falo na indústria e falo na ciência e tecnologia. Nós temos que estar juntos por um país melhor, para dar condições para o pequeno, para o médio e para o grande produtor de leite possa efetivamente ter a sua vida em melhores condições. Viu, Rita? Muito obrigado. Ô, Fernando, você é de casa, então como eles são nossos convidados, eu vou te deixar por último. Você está aqui do meu lado, e já que ele falou da parceria, eu gostaria de saber, Alexandre, nós estamos com um problema seríssimo. Falta capital humano. Então, falta capital humano e falta capacitação do capital humano, porque nós estamos na era do conhecimento, da inteligência artificial, e no Brasil está faltando gente e gente com formação. Como é que você vê esse gargalo, né, essa falta do capital humano? Não vou falar do crédito ainda não, mas vou falar, mas vamos começar no capital humano. Boa noite a todos. Eu queria, Rita, assim, responder a sua pergunta, mas vou fazer um pequeno parêntese antes, aproveitando aqui o Toninho da FAENG, e dizer que a CNA, nesse projeto, nessa luta do antidumping, fez uma luta muito importante. Nós somos reconhecidos como o dumping existe e o governo não toma as devidas providências, as devidas medidas para a proteção da deslealdade que hoje vivemos. Não podemos continuar favorecendo os produtores argentinos e uruguaios em detrimento aos produtores brasileiros. O leite, a pecuária leiteira tem sofrido muito com as questões do dumping. Por que que nós temos o dumping reconhecido e por que que não são aplicadas as medidas? Porque pode prejudicar o relacionamento com a Argentina e com o Uruguai, porque pode gerar inflação, e então nós produtores aqui do agro brasileiro, nós produtores de leite brasileiros, podemos sim ser prejudicados, enquanto os produtores argentinos não podem ser prejudicados. Está na hora de rever isso. A segurança, Núbia, está nisso aí. Se nós temos uma legislação, se nós cumprimos os 18 meses do processo de antidumping, conseguimos o reconhecimento do dumping e não temos as medidas protetivas necessárias previstas na legislação. O que está faltando? Está faltando respeito ao nosso agro, está faltando respeito a quem produz, a quem trabalha. O agro é que sustenta esse país.
Nós precisamos veementemente combater esse tipo de atitude. E aí, voltando à sua pergunta... Ainda falta gente. Falta gente. Nessa história toda falta gente. Falta gente, mas aí nós temos que pensar cotidianamente na sucessão no agro. E a Girolando, esse ano, reforça essa questão da sucessão, lançando o projeto Girolando Mulher e Girolando Jovem. É a família no agro, é o incentivo aos jovens, é o incentivo às mulheres para que estejam conosco nessa luta do dia a dia, que é a produção do leite, a pecuária leiteira que produz renda e que produz riqueza para esse país. O leite que é saudável e que nos mantém a todos. Nós temos muito por fazer em capacitar as pessoas, em fazer, Rita, com que as pessoas possam ter felicidade de estar no campo, a alegria de estar no campo. Precisam conhecer mais, precisam ser formadas. O Senar faz um bom trabalho nisso aí e desenvolve bastante o campo. E nós precisamos desenvolver as pessoas, que é com a educação que esse país vai virar um país rico, porque o país pobre, nós já estamos fadados há muito tempo e precisamos combater essa pobreza com a educação. Obrigada. Fernando, agora, você que é de casa, né? Eu gostaria de te ouvir sobre esse gargalo que o Brasil tem na questão da infraestrutura. E nesse gargalo de infraestrutura, falta tudo, né? Falta silo, falta estrada, falta ferrovia, faltam portos. Diante do seu conhecimento e dos últimos anos, né, o ano passado, 40% da safra não pôde ser armazenada por falta de equipamentos para armazenagem de silos. Me fala aí, conta para nós o que fazer para resolver esse gargalo. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa união da Itatiaia com a CNN, mostrando que é super importante o agronegócio para a empresa como um todo e que é um setor que a gente quer retratar cada vez mais. Como você falou, falta tudo, né? Falta infraestrutura, falta dinheiro, falta segurança jurídica, falta... E quando a gente fala de infraestrutura, né, você comentou bem, 40% da produção ficou a céu aberto. E o produtor, né, não bastasse perder no leite, não bastasse perder no custo de capital tão elevado, acaba perdendo em oportunidade de vendas. Se ele não tem onde armazenar, ele deveria ter onde armazenar na fazenda os grãos, por exemplo, quando a gente fala de grãos, para ter oportunidade de vender no melhor momento e não logo após a colheita, que é que muitos deles são obrigados a fazer, porque não tem onde colocar. E aí a gente tem perda, não só nessa financeira em relação a isso, mas claro, nesse gargalo todo logístico que causa aqueles congestionamentos que a gente está cansado de ver. Por quê? Porque toda a safra tem que ser escoada no mesmo momento. E claro, as coisas melhoraram com o aumento ali no Arco Norte, do transporte pelo Arco Norte, mas há um gargalo, né? Há um gargalo no setor de leite, de carne e tudo, por falta dessa infraestrutura. Agora, o que o setor precisa? Precisa de investimento. Precisa de investimento público, de investimento privado, né? Com os juros do jeito que está, todo mundo aqui tem muito mais qualificação para falar de como os juros afetam a produção do que eu, mas eu todos os dias, há muitos anos, escuto que com esse custo de capital é impossível investir, tanto na infraestrutura da fazenda como pós-porteira. Então, o que acontece é que você fica tendo esses gargalos que atrasam a gente. Os nossos competidores não têm tanto. Quando a gente pega os Estados Unidos, o custo de transporte é muito mais barato por ferrovias e hidrovias do que a gente, que usa 65% do transporte total do agronegócio por estradas. Então, os nossos concorrentes não têm esse gargalos, têm silos na fazenda e têm esse custo de capital mais barato, que permite que o produtor invista e com segurança jurídica, né, com o apoio do governo. Mas a gente precisa, então, de tudo isso e também de crédito, né? Crédito mais barato e, claro, seguro rural. Seguro rural virou um mantra aí do setor, mas eu acho que a gente tem que falar cada vez mais dele. É absurdo que a gente tenha o mínimo que a gente tem hoje de seguro rural, porque você deixa o produtor vulnerável. E a gente já viu tantas catástrofes, tantos problemas climáticos que não param de crescer,
e o produtor cada vez mais vulnerável. Então a gente tem, são muitos contras, né? Um pouco a favor. O que a gente tem a favor é a famosa resiliência do produtor rural, que é só o que faz a gente ser esse país produtor que somos. Tá certo. Eu quero voltar aqui na doutora Núbia, né? Porque realmente essa questão da insegurança em todos os sentidos, em todos os níveis, ela é muito preocupante. E eu gostaria de entender, porque a gente está vendo aqui a força do associativismo, o tanto que o associativismo está fazendo pelo Brasil. Eu gostaria também de render a minha homenagem ao cooperativismo, quando foi feita a pergunta para o secretário Tales, né, dessa capacidade que Minas está tendo de transformar o pequeno em grande. Na minha cabeça só vinha o cooperativismo como essa força capaz de dar essa infraestrutura para o pequeno produtor e torná-lo grande, como o cooperativismo é grande e forte aqui em Minas. Mas voltando, o que a OAB, na sua opinião, porque a OAB ela tem regionais, a OAB está espalhada por esse Brasil. Como que você enxerga a OAB entrando nesse processo de melhorar até o conhecimento do produtor, para que todos juntos, né, a gente possa trabalhar para a melhoria da insegurança jurídica no Brasil? Excelente pergunta. A OAB, ela está completamente atenta às necessidades das diversas regiões que nós temos representatividade. Hoje, nós temos 253 subseções espalhadas pelos municípios mineiros. E dentre dessas subseções, nós temos as nossas comissões temáticas. E essas comissões, elas têm tudo a ver com a aderência que tem aquela região. Vamos imaginar o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, o norte de Minas, de acordo com a produção, de acordo com o forte daquela região, as comissões vão se desenvolvendo. E a OAB Minas Gerais, ela tem entendido que a capacitação e a formação jurídica, não só para os produtores, mas, sobretudo, para a sociedade entender os avanços que esse produtor ele vai reverberar naquela coletividade, é fundamental para que se desenvolva um ambiente completamente seguro e harmônico. Então, nós promovemos, além da capacitação, ações de dúvidas jurídicas, por exemplo, de assessoria jurídica, como OAB na praça, onde a gente fica ali para tirar dúvida de determinada população, porque às vezes o que se vende não é o que realmente acontece. E o olhar, muitas vezes, de uma população que não tem acesso àquele recurso, pode gerar, talvez, um benefício distorcido. Para que não haja esse ruído, a OAB está ali amparando, capacitando e levando essa assessoria jurídica em todas as regiões que nós temos as subseções. Tá certo, muito obrigada. E voltando, né, nessas parcerias, eu achei interessante quando o João Leite mencionou que existem várias parcerias, citando inclusive aqui a parceria com Alexandre, né, na Associação dos Produtores de Girolamo. Eu gostaria de entender quais outras parcerias estratégicas que a Embrapa tem, porque muitas vezes as pessoas não sabem e, por não saber, não acessam. Então, quais seriam essas parcerias estratégicas que o produtor rural deveria acessar? Os canais. Obrigado, Conta Rita. o mapa da mina aí para a gente. Não, então, obrigado. Essa parceria que nós temos com a Girolando é uma parceria de longo prazo, e de muitos anos já, e que está trabalhando a questão do melhoramento genético dos animais, criando essa raça fabulosa que é a Girolando. Então, é um trabalho de pesquisa que nós, inclusive, vamos fazer agora com a parte de edição gênica para colocar características de interesse econômico nesses animais, em parceria entre nós. Então, eu estou falando de parceria na pesquisa, mas nós também temos clareza de que a tecnologia é importante no momento que ela é adotada. Se ela não for adotada, o processo de inovação não se dá. Então, a missão nossa é promover ao processo de inovação tecnológica. E a inovação quem faz é o produtor. Então, nós temos que render homenagem ao produtor. Sem o produtor, a Embrapa não faz sentido. Nós trabalhamos em função disso. Aí, voltando à sua pergunta, como que a gente está fazendo isso? Então, vou te dar um exemplo muito claro. Hoje nós temos a rede
até leite. Nós temos 6 estados vinculados conosco com a extensão privada, a extensão pública, as Emater dos estados, que trabalham junto conosco com recursos que vêm do governo federal para elas, e nós montamos, então, programas de transferência de tecnologia nos estados. Mas não somos nós, a Embrapa, que dizemos o que vamos levar. As próprias Emateres fazem o levantamento das demandas, vê o que é necessário, traz para nós, nós organizamos os eventos e levamos a informação para eles. É uma forma de nós multiplicarmos a nossa capacidade de atender esse pessoal. Respondendo a outra questão também, que diz muito respeito a nós, que é a questão da falta de mão de obra no campo, que você fez para o companheiro. Essa questão para nós é fundamental, porque nós vamos ter uma agricultura pujante sem gente. Então nós estamos indo nessa direção. Para isso nós vamos precisar de capacitar pessoal e trazer os programas de jovens aprendizes para efetivamente nós podermos ter a reprodutividade desse processo da produção do leite. Então isso é muito importante. Então nós estamos muito focados na questão da capacitação. Nós fazemos a capacitação via EAD, por distância, fazemos ela mista e fazemos ela presencial, exatamente preocupado de formar uma mão de obra que possa atender a essas novas tecnologias que estão chegando. São a questão da robotização, da mecanização, da IoT, da gestão avançada de dados, como gerir tudo isso, como gerir com eficiência uma fazenda leiteira. Então, esses detalhes são desafios nossos, que nós temos que responder. Então, é essa forma que nós trabalhamos, junto com o parceiro, na pesquisa e na transferência da tecnologia, com quem efetivamente está no campo, que sabe as dores do produtor. Viu, Rita? Obrigado pela pergunta. A Fernanda quer complementar. Eu queria complementar, porque eu adoro quando a Embrapa fala, né, e esse tipo de... que a gente fala da qualificação muito do produtor e do profissional, e a gente não pode esquecer de dizer que a pesquisa científica é essencial, né? A gente fala muito e a gente tem pesquisa científica para gado, para grãos, mas é preciso investir nela, porque alguém precisa pesquisar o chuchu também, né? A gente não pode só falar das commodities, e a gente fala muito das commodities e elas têm investimento, mas há um grupo de pesquisadores que às vezes tá se acabando, esses pesquisadores que colocam comida no nosso prato, que são os pesquisadores que fazem essas pesquisas diárias de solo, como você estava comentando do seu pai, não é verdade? Precisa se investir em pesquisa também para as grandes commodities e para os alimentos do nosso prato. Ô João, eu vou tocar num ponto aqui. Eu quero saber como é que está o nível de investimento público na Embrapa, porque é preciso investimento para formar pesquisadores, é preciso investimento para formar cientistas do agro. Ô, Rita, você está me colocando na parede, Rita. Tô. Não é verdade? Daqui a pouco eu vou ter lá um chefe substituto no meu lugar lá, porque eu estou falando. Mas eu vou te dizer claramente. Nós tivemos muita dificuldade o ano passado, de recurso financeiro para pesquisa, para custeio. Esse ano nós melhoramos bastante. Estamos, pelo menos, com recursos para cobrir as despesas nossas, operacionais. E nós estamos buscando outras fontes de recursos, através do CNPq, da FINEP, das parcerias público-privadas, de tal forma que nós possamos cumprir a nossa missão. Esse lado tem um lado que pode parecer perverso, e eu concordo com ela. Se nós não tivermos recursos, se nós não tivermos investimento em ciência e tecnologia, não adianta, porque isso é uma coisa que vai andando constante. Se nós não tivermos uma equipe compromissada e que tenha efetivamente esse olhar no futuro desse país, nós vamos ter problema no futuro. Então é importante isso. Agora, é também um outro lado, que toda moeda tem duas faces, do desafio para nós de não tendo recurso tão necessário como a gente acha que deve ter, a gente buscar a parceria, a gente está próximo do setor privado. Uma das coisas que eu coloquei como mais importante dentro da minha administração é a proximidade com o setor produtivo.
nós não podemos ficar com uma visão acadêmica da ciência. A ciência é importante, a ciência é relevante, mas se eu não pegar essa ciência, esse conhecimento e transformá-lo com o produtor rural em benefício para a sociedade, nós ficamos pelo meio do caminho. Então, é o produtor que transforma aquilo que a gente gera em riqueza para a sociedade. Então, nós temos que estar próximo a ele, senão a gente não vai em lugar nenhum. Viu, Rita? Pois eu quero até te pedir desculpa, porque o Galo ganhou ontem. Eu estou te chamando de João Leite, é por causa do goleiro do Galo, e o Galo está em 9º lugar. Então, eu acho assim que Leite, eu lembrei do João Leite e José Leite. Você me perdoe, mas é o meu lado, assim, completamente apaixonada pelo Galo. Mas, enfim, ganhamos uma fora de casa. Então, você peço aqui minhas desculpas, tá? Mas eu só queria, assim, sim ou não, ou está fácil conseguir recursos? Olha, é sim ou não, mas a gente vai entender. Não precisa não. Deixa eu dizer para você um sim da seguinte forma: bom projeto acha financiamento, tá? No setor privado. No setor privado, mesmo no próprio governo, principalmente no setor privado. Você tem um bom projeto, uma boa parceria, o problema não é o recurso financeiro. Tá certo. É ter um bom projeto, viu? Bom, agora, você falou que eu te apertei, né? Agora eu vou passar para o doutor Ronaldo Caiado, médico, político, né? E aí eu estou conversando com o político. Mas como ele é médico, né? Os médicos assim, têm uma capacidade muito grande de entender a anatomia dos problemas. A gente tem vivido, nos últimos dias, essa polarização do Trump ter transformado o PCC e o Comando Vermelho para os Estados Unidos em organizações terroristas. Eu queria a sua opinião política. Isso é bom, ruim? Como é que fica o Brasil? Bom, Rita, você me autoriza 2 minutos aqui. Eu queria também comentar algumas falas aqui do nosso professor aqui da Embrapa, como também do Alexandre. Veja, eu acho que nós temos que encarar 2 tipos da pecuária leiteira no Brasil. Tem uma pecuária leiteira que é de sobrevivência. Essa pecuária leiteira, ela precisa de um plano de aquisição de leite para que realmente essa pessoa possa sobreviver. Foi isso que eu implantei em Goiás. Ou seja, eu disse com muita clareza e aprovei em lei: a indústria que vier penalizar com a compra de leite em pó, usando essa situação de não respeitar uma política onde se aplica o dumping no país de origem, eu vou cortar o incentivo fiscal. Então, isso aí já é uma política. Segundo ponto, fazer com que os fundos constitucionais, tem parte aqui em Minas Gerais, no Nordeste, no Norte de Minas, e que tem também no estado de Goiás, para que haja uma prioridade para essas pessoas. Ora, nós temos a pecuária em nível extensão industrial, mas nós precisamos de pensar, dentro do meu governo, eu quero retirar da pauta de negociação com outros países, num primeiro momento, até eu fazer com que haja uma estabilidade no setor, eu quero tirar o leite. Esse leite eu quero transformar ele, num primeiro momento, uma reserva de mercado para eu poder equilibrar a condição aqui da sobrevivência do pequeno produtor rural. Você nota que o governo faz bolsa para isso, bolsa para aquilo. Como é que o homem do campo hoje vive, sendo que ele colhe o milho uma vez por ano, ele colhe a soja uma vez por ano, e o médio agricultor não planta soja, ele vai colher o arroz poucas vezes, porque também não é uma cultura muito desenvolvida hoje em dia para o pequeno agricultor. Ele vive mais de hortifruti granjeiro, ou se não de uma piscicultura pequena. Então, como é que é a renda desse cidadão? Eu estou expulsando esses pequenos produtores rurais para serem favelados em cidades. Então, essa política, ela será uma política muito forte no meu governo, primeiro momento. Segundo momento, é fazer com que aquilo que você colocou muito bem, o nosso professor aqui, ele realmente, lógico, não tem como, mas eu estive na Índia agora,
E eu estava falando aqui, nós temos 150 pesquisadores de leite. Bom, a parte de açúcar e leite na Índia tem 15 mil pesquisadores. 15 mil pesquisadores. Não são 150. 15 mil pesquisadores. Então, você vê que um Emater hoje, certo? Junto com as Embrapas, se não tiver uma condição de poder, concordo com ele, a pesquisa ela tem que ser uma pesquisa possível de ser implantada. Não pode o cidadão ficar ali sonhando, tá certo? E não desenvolver nada que seja aplicável. Concordo plenamente. Mas o atraso do Brasil é tão grande que é um país que você, até hoje, o governo federal não aprovou uma lei de inteligência artificial. Até hoje, o Brasil, eu já aprovei, já sancionei há 2 anos, uma lei de inteligência artificial de minerais críticos. Já aprovei há 1 ano e meio. O Brasil hoje, a legislação de biodefensivos, como também de bioinsumos, nós já aprovamos muito tempo. Então, essa área da ciência no Brasil, do conhecimento no Brasil, o Brasil, ao invés de seguir uma linha americana, que eles são criadores, criativos e apoiar a criatividade, o Brasil copia muito uma linhagem europeia, é de burocratizar. Então, vou criar toda a burocracia para não deixar a pessoa trabalhar, ele não pode fazer nada, eu vou multar ele todo dia, eu vou criar, com todo respeito a algumas ONGs, eu vou criar ONG para denunciar ele toda hora, eu vou multá-lo toda hora. Esse é o Brasil que está comandando o país. Então, nós temos que entender uma coisa só. Se você não retirar essa parte podre e substituir por quem queira levar o Brasil a ser competitivo internacionalmente, você só vai estar dividindo a pobreza. Você não leva o Brasil àquilo que é o nosso potencial hoje de produção, de riqueza que nós temos, que nós não precisamos de chegar com o pires nas mãos. Nós temos hoje um poder de água doce, de minerais. Hoje nós temos um potencial na nossa agricultura, nós temos um potencial na produção de proteínas. Então, o Brasil hoje, ele não sabe, porque o presidente, ao não ter autoridade moral e não ter conhecimento do assunto, ele não sabe levar essas reivindicações e não sabe se apropriar delas. Então, essa é a que mais me preocupa no Brasil hoje. A educação, Goiás é o primeiro lugar na educação no Brasil. Hoje eu tenho, lógico, proporcionalmente, um dos maiores números de escolas profissionalizantes dentro do ensino médio, com o Sistema S. Está aqui o Toninho, aqui, que é do Senar, que é da FAENG, tá certo? Que tem o Senar, que lá em Goiás eu tenho a parceria, como ele tem aqui. Eu estava lá na FAENG e ele me disse, Caiado, aqui em Minas Gerais, os 853 municípios produzem leite aqui. Eu falei, mas até Belo Horizonte produz leite. Então, é uma cultura que as pessoas não podem menosprezar o empobrecimento dessa classe. Isso é vida toda, você vê essa crise, desde que nós éramos deputados federal. Então, é uma das políticas que eu vou implantar em relação ao leite. Ele não pode disputar com um dumping uruguai, argentino, tá certo, da Nova Zelândia, da Austrália, porque não tem como sobreviver aqui. Então, esse é um ponto pacífico. Segundo lugar, é pesquisa. Aí sim, o Brasil, ele não tem a capacidade, ele tem a capacidade criativa, mas não tem apoio. A última política estruturante que o Brasil fez foi a época ainda da Revolução com Ernesto Geisel, do Proálcool. De lá para cá, nós nunca tivemos, por parte do governo, uma política estruturante no país, de nós avançarmos com o nosso etanol, de nós avançarmos na pesquisa de motores para etanol. Aquela época nós precisamos da Volkswagen desenvolver. Nós não temos manufaturado hoje no Brasil competitivo. Nós estamos tudo importando da Índia, tá certo? Estamos importando da China, dos asiáticos. Nós temos aqui o ferro, nós temos aqui em Minas Gerais a segunda maior bacia de terras raras pesadas, Goiás. Nós entregamos tudo para eles e compramos motor elétrico, semicondutores, nós compramos toda a parte de saúde também.
Então, o que eu falo é que o que me deixa impressionado é o quanto o Brasil, a cada ano que passa, como se diz no interior, está igual rabo de égua, só cresce para baixo. Você entendeu como é que é? Quer dizer, se você comparar o que era a Índia, o que era a China há 40 anos atrás, e você vai ver hoje, você fica triste, porque o Brasil está numa distância enorme. E quanto à pergunta que você me formulou, dizer a você que a única tristeza que eu tenho é não ter já assumido a presidência dia 5 de janeiro de 2027, para eu mesmo poder encaminhar o Congresso Nacional declarando, tá certo, terroristas essas facções criminosas que ocupam hoje o país, que sequestram 50 milhões de brasileiros, que nós temos milhares de mães hoje chorando pelos seus filhos que são executados em territórios brasileiros, uma Amazônia brasileira toda dominada pelo Comando Vermelho, pelo PCC, pelas facções mexicanas, colombianas, venezuelanas. Eles ocuparam a Amazônia brasileira. Nós corremos risco hoje, não é com o problema da declaração de terrorismo do Trump, não. Nós corremos risco hoje, é o que os países europeus já querem fugir do acordo Mercosul com o Brasil, porque hoje o Brasil é o maior exportador de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos, e como represália virá retaliações ao nosso mercado interno aqui na parte de exportação para ele. Então, essa medida, ela não resolverá, tá certo? Será uma medida de cooperação, que não tem nada de afetar, mas vai afetar o sistema financeiro. Sim, a FITEC que tiver lavando dinheiro, vai sim. Aquele que estiver participando do narcotráfico, vai sim. Então, essa pessoal exige mais um compliance mais apurado dessas empresas. Agora, se o Brasil não tomar uma providência, mas vamos tomar, mas é porque o tempo do Lula está curto. E no PT, por 5 mandatos, quais foram as maiores multinacionais no Brasil que cresceram? As maiores hoje. PCC e Comando Vermelho. As 2 maiores multinacionais do crime no mundo hoje são essas 2. E a corrupção? Aí você rouba em todas as áreas também do governo. Então é roubar de Petrobras, de mensalão, de aposentado, tá certo? De master, de ali fazer degustação de uísque, uma conta de uma noite de $1.000. Falar isso para um cidadão. Quanto é que está o preço do leite litro aqui em Minas Gerais? Quanto é que está, Alexandre? Quanto? 2,65. R$2,65. Numa noite só, o cara do Banco Master gastou R$5.200.000 degustando uísque. Pois é. Você já pensou o que é isso? Ainda rouba de aposentado ainda, que ganha míseros R$1.000 e poucos ali da aposentadoria. Então, eu acho que essa é a realidade que nós estamos vivendo. Se vocês sabem muito bem, a gente tem que saber uma coisa só. Para tudo isso nós sabemos dizer. Agora, e a solução para isso? Tem outra que não seja derrotar o Lula e ganharmos as eleições no primeiro turno, dia 4 e dia 25 de outubro. Aí nós consolidarmos essa vitória, como a Colômbia está fazendo ontem, que já derrotou o candidato da esquerda lá, e se Deus quiser no segundo turno, nos próximos dias aqui de junho, vai derrotá-lo e vai ser também um outro presidente da centro-direita. Então o Brasil vai, sem dúvida nenhuma, organizar todas as forças políticas e nós vamos nos unir no segundo turno e vamos bater o PT e ganhar as eleições. Um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade. Governador, muito obrigado. Gente, meu tempo já esgotou, o nosso tempo já esgotou. Queria agradecer a todos aí por terem enriquecido ainda mais essa noite. Então, muito obrigado a todos e até breve, se Deus quiser.